Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo, né, desse canal. O tema de hoje, ele é um tema, acho que bem comum para todo pós-graduando, toda pós-graduanda, né, todo mundo que está aí às voltas com a escrita de um texto acadêmico, passou por esse momento. Vocês viram que eu postei, acabei de postar é, essa imagem aqui, né? Essa é a arte do, do nosso post de hoje. Para você que está vendo depois, vai lá no Instagram conferir. E o tema é: às vezes o texto simplesmente não sai. O que fazer, né? Lá na legenda eu coloquei algumas dicas, né? Algumas coisas, coloquei alguns pensamentos sobre essa questão. E aqui, como vocês já sabem, né, eu fui pensando sobre a construção desses nossos vídeos, né, do editorial aqui, digamos, do YouTube. E a ideia é falar um pouco sobre a ideia, né, os porquês, trazer esse tema e falar da perspectiva mais pessoal mesmo. E lógico, pensar um pouco também nos resultados de algumas dessas estratégias e no que pode funcionar, e às vezes dizer que tem hora que realmente não vai sair mesmo, né? Então, é, dividindo um pouco com vocês esses momentos de total frustração, né? Com a tentativa de trabalhar e não conseguir, eu posso dizer para vocês que eu já aprendi que a pior coisa que a gente pode fazer nesses momentos é realmente forçar a barra, sabe? Existem algumas coisas que a gente realmente pode fazer para conseguir destravar, né? Mas com certeza como eu digo, a nossa a nossa forma de encarar esse problema da trava da escrita faz muita diferença no destrave, sabe? Se a gente encara esse travamento, né, essa impossibilidade de escrever, aquela sensação de que o texto não está saindo como algo que é desesperador, que precisa ser resolvido assim com urgência, que o mundo vai acabar se a gente não destravar, cara, a possibilidade de a gente entrar numa paranoia que realmente impede o destrave, ou pelo menos dificulta muito, é realmente muito grande, assim. Eu já tive travas de escrita que duraram meses, pelo simples fato de que eu estava tão preocupada em destravar obrigatoriamente que eu não via que a forma de eu encarar aquilo era justamente o que impedia que eu fizesse aquilo andar, sabe? É, então, assim, antes de qualquer coisa, né? É, o mais simples, né? Encarar as coisas com o mais fácil é realmente o que funciona, né? Eu estou trabalhando em terapia agora, junto com o meu maravilhoso psicólogo, né, Lucas. É, a paciência e a constância de às vezes simplesmente abrir o texto, né? E às vezes o dia em que não vai sair nada, a minha tranquilidade e a minha felicidade vai ser simplesmente olhar para o texto e dizer: é isso, hoje não vai sair nada, mas eu cumpri a tarefa de abraçar a tese, né? Isso aí é uma coisa que eu estabeleci comigo mesma, né? Eu tenho aqui um recadinho na frente do meu computador para me lembrar
já abraçou a tese hoje, né? O meu compromisso com a tese é de pelo menos olhar para ela todos os dias, né? Então, isso é o planejamento, assim, aliás, esse é o plano, né? Nem o planejamento, é o plano de longo prazo, dia após dia, né? É esse olhar diário, mínimo que seja, para ela, sabe? Então, assim, e aí pensando no imediato, né? Aquele dia em que realmente não sai, em que eu olho para a tese e eu digo, não vai sair, né? Que foi a ideia do post é falar sobre esse dia em que eu olho e digo, não vai, né? É, eu vou dizer para vocês que as estratégias que eu pus lá no post, elas podem ajudar, né? E de fato é aquela coisa de você dar uma afastada, tentar ver se você consegue, sabe, desopilar um pouco e tal, e depois voltar para cumprir a meta daquele dia, a sua meta pessoal, né? Porque a minha meta com o meu psicólogo é muito clara, é você só abrir o arquivo, ponto, olhou para ele, fechou, acabou, já é o meu compromisso com ele, sabe? Mas eu tenho uma meta pessoal, lógico, é escrever uma página, 2 páginas, né? Sendo muito otimista, claro, né? Mas um parágrafo já é ok, sabe? Mas para tentar voltar para essa meta pessoal diária, né? É aquilo, se afastar um pouco, tal. Então, para tentar cumprir isso, às vezes é a gente tentar fazer uma outra coisa, voltar e tudo, mas é como eu falei para vocês, sabe? Às vezes a gente precisa, o principal é a gente, aliás, admitir que às vezes não vai dar, sabe? E às vezes o que a gente tem que fazer é admitir que, cara, hoje não deu e amanhã é outro dia. Porque, como eu disse pra vocês, de verdade mesmo, eu já sofri meses de. Não é procrastinação, não foi procrastinação. Foi meses de incapacidade de trabalho mesmo com a tese. Né? E aí nesses meses de trabalho não é que eu não fiz nada. Nesses meses de trabalho eu fiquei fichando, lendo, sabe, juntando coisa. Mas a escrita, eu tô falando do exercício de escrita, do trabalho, que escrever é o que vai me fazer é, concluir, né? É o que vai me fazer ter o material que eu preciso. Então, se eu estiver só lendo, para mim não é nada, né? Assim, lógico, falando, tô exagerando, mas é para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Sabe? Então, hoje eu tô indo pouco a pouco para tentar ser mais gentil comigo, para entender que é isso. Se hoje não deu, amanhã vai ter que dar, porque não é que tem que dar, né? Como eu falei, é no sentido mesmo de ser mais gentil comigo, ser menos. É, me cobrar menos, sabe? É, da perfeição dos prazos, inclusive. Né? É admitir que, poxa, não deu hoje, não deu mesmo. E não é porque não deu hoje que eu preciso parar 6, 7, 8 meses achando que, sabe, nada mais funciona nem presta, não, porque, sabe, não é assim que as coisas funcionam e a gente acaba se atrapalhando muito mais, né? Enfim, esse é um comentário pessoal, né? A ideia desses vídeos, pelo menos por enquanto, tem sido essa, né? Não é trazer resultados ou é, é, dicas de soluções e tal, é mesmo tentar, sei lá, abrir a mente de vocês para algo que ajude, é, que vocês consigam encontrar os próprios caminhos e dividam suas experiências também, se chegaram até aqui. Espero que consigam também começarem a destravar como eu comecei a destravar aqui, com a ajuda de bastante terapia, de muito de muita aprendizagem, no sentido do que eu estava dizendo antes, né? De cuidar de mim, de ser mais generosa comigo também, sabe? Acho que isso é importante, né? Isso é importante, né? Quanto às dicas mais da prática e tal,
tem lá no post. E acho que por agora é isso, tá bom? A gente vai continuando se falando por aqui e por lá no Instagram. Inscrevam-se no canal, comentem, participem e a gente se vê em breve.